Quero falar agora sobre Kaique, jogador do Cruzeiro, que vai render uma enorme transferência no futuro não tão distante. E dá para cravar isso baseado na performance ofensiva e também defensiva desse lateral esquerdo de apenas 22 anos de idade. Só para lembrar que o Kaique passou pelas categorias de base da seleção, o que aumenta o seu valor em relação ao exterior. Tem boas participações ofensivas, especialmente com assistências, mas aqui vem o grande charme desse jogador. Ele é o recordista de desarmes no Campeonato Brasileiro, sim. Um lateral esquerdo de um time ofensivo como o Cruzeiro tem ótimo índice de desarmes. Isso, para clubes europeus, é muito importante. Até por isso, é natural que propostas já em janeiro sejam feitas à Raposa. O Cruzeiro recusou recentemente 2 ofertas, uma do Chicago Fire, dos Estados Unidos, e outra do Benfica, de Portugal, ambas consideradas muito baixas. O fato de ter um investidor com bastante grana permite ao Cruzeiro só aceitar ofertas extremamente vantajosas. Raposa que tem 90% dos direitos econômicos do jogador. Vamos juntos com as quentes do dia nesta quinta-feira de treino na Toca da Raposa 2, a preparação para o clássico diante da equipe do Atlético Mineiro. O Cruzeiro ainda tem muitos dias para o técnico Leonardo Jardim montar o melhor time para voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vem de 3 partidas sem vitória, um jejum aí que vive a equipe na competição, depois de emplacar 6 vitórias seguidas na temporada. Aí o Cruzeiro teve a derrota para o Vasco, o empate com o Flamengo e o empate com a equipe do Sport Recife, aquele tropeço no Mineirão. Então, quarta-feira, dia 15, na Arena. Aí todo mundo já sabe, aquele acordo de clássicos, apenas a torcida do Atlético Mineiro que vai comparecer ao estádio, e o Cruzeiro precisando aí, mesmo fora de casa, até tem uma grande campanha atuando longe do Mineirão na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí o Cruzeiro vai precisar de uma resposta positiva para seguir nestas primeiras colocações e encaminhar cada vez mais uma vaga à fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. O panorama do treinamento de hoje foi o mesmo dessa quarta-feira, quando o Cruzeiro se reapresentou. O Christian ainda fazendo trabalhos internos, o Wanderson na transição, preparação física, muito perto de ser liberado para os treinos com o grupo, e o Sinisterra fazendo tratamento ainda por causa do edema na coxa esquerda. Como a sexta-feira será de folga, o que eu imagino é que na retomada dos trabalhos, o técnico Leonardo Jardim ele possa aí ter boas notícias quanto a Wanderson e a Christian. Sinisterra ainda temos que aguardar uma nova avaliação. O restante aí do elenco, tirando o Fagner, né, que vem ainda nessa fase de transição, desde que teve aquela fratura no jogo contra o CRB, ainda não conseguiu dar uma resposta positiva para ser totalmente liberado para os treinos com bola, com o grupo, na Toca da Raposa 2. Vamos acompanhar como será então aí a partir de sábado, e é um treino até que a imprensa terá chance de registrar na Toca da Raposa 2. Eu vou falar sobre Neisser Villareal, porque eu sei que tem muita gente perguntando. Muita gente perguntou sobre o Neisser Villareal, jogador aí que ajudou a seleção da Colômbia a se classificar para a próxima fase da Copa do Mundo Sub-20, marcou 2 bonitos gols, e ele é jogador do Cruzeiro. E mesmo que ele tenha assinado um pré-contrato, o jogador ainda vai chegar a Belo Horizonte para ser apresentado e aí fazer todo o trâmite para ser registrado pelo Cruzeiro. O pré-contrato já garante ao Cruzeiro uma multa indenizatória, né? Tem uma cláusula. Caso chegue um interessado, precisa negociar com o Cruzeiro. E essa multa, pelo que eu apurei, é uma multa com um valor considerável. E essa multa, ela protege o Cruzeiro em caso do Neisser Villareal arrebentar ainda mais, né, nas próximas fases da Copa do Mundo Sub-20 no Chile, e aí o interesse de outros clubes vai ser ainda maior. Na época que o Cruzeiro avançou na negociação, a gente já tinha trazido que ele era monitorado por grandes clubes da Europa. E, claro, todo mundo está de olho na Copa do Mundo Sub-20, mas até agora não tem nenhuma proposta ao Cruzeiro, e para que
pudesse pensar em alguma condição, antes mesmo até de jogar pelo Cruzeiro, teria que ser um valor muito alto, o que imagino não deve acontecer neste momento. Cruzeiro e staff do jogador trabalham aí para que ele possa fazer uma grande Copa do Mundo, ainda com números mais positivos. Depois ele passa um restinho de contrato ali no Milionários e vem para Belo Horizonte para se apresentar ao Cruzeiro com o contrato já valendo a partir do início de dezembro. Tá falado, pessoal? Relacionados ao Cruzeiro, chamou atenção essa semana, gente, um levantamento estatístico da turma do SofaScore sobre o Gabigol, porque mesmo sendo reserva do Cruzeiro, ele tem o principal índice de participação em gols do elenco do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. São 21 jogos, só jogou 5 como titular. 6 gols marcados, 2 assistências, 8 participações diretas em gols, uma participação a cada 87 minutos em campo. Como é que você encara esses números do Gabigol, Panzi? Com normalidade, cara. O Gabigol ele é um baita jogador de futebol. Ele, inclusive, reagiu a isso nas redes sociais, botou uma risadinha lá no Twitter. Assim, e também encaro com naturalidade, porque ele adora esse tipo de coisa. E assim, se os números estão favoráveis, ele não tá errado, não. Se eu sou jogador e eu tô cheio de bons números, eu ia divulgar também meus números. E eu acho que o Gabigol tá certo, é um baita jogador, tem a capacidade de ser titular em várias equipes, inclusive no Cruzeiro, mas se o Cruzeiro jogasse de uma forma diferente, ou se o Cruzeiro não tivesse determinados jogadores. O Cruzeiro tá chegando nesse momento do Campeonato Brasileiro, da temporada, na semifinal da Copa do Brasil, e na ponta da tabela dividindo posições ali com o Palmeiras, com o Flamengo, a poucos pontos, venceu o Flamengo, aliás, não perdeu do Flamengo no campeonato, né? Venceu aqui, empatou no Maracanã, venceu o Palmeiras, com o Gabigol no banco, cara. Com o Gabigol entrando em jogos. O Cruzeiro chegou onde chegou, com o treinador tendo que abrir mão de qualidade de determinados jogadores, técnica, para qualidade física e de intensidade de outros, como o Christian e Wanderson, por exemplo. Então, quando um time chega no nível que chegou e que segue na briga de um campeonato de regularidade sendo regular, o quanto menos você mexer, melhor você está fazendo pro time, mais bem você está fazendo pro time, cara. Então você pega aqui os números, por exemplo, do Wanderson. Por que não é loucura do Leonardo Jardim escalar o Wanderson e não escalar, por exemplo, o Gabigol? Característica de jogo desse time do Cruzeiro. Eu vejo muita gente falando, dupla de ataque do Cruzeiro, Caio Jorge e Wanderson. Não é dupla de ataque. O Cruzeiro joga com 2 volantes, Romero e Lucas Silva, um trio de meias, um meia direita, que é o Christian, um meia central, que é o Matheus Pereira, e um meia esquerda, que é o Wanderson. O Wanderson é o Christian da esquerda. É isso, só que com característica diferente. O Christian é o Wanderson da direita, mas o Wanderson que joga mais marcando, né? Às vezes baixa até para fazer um terceiro volante. E o Wanderson é o Christian na esquerda, o Christian que joga mais atacando, mais driblador. Olha os números. Você citou o SofaScore, então vamos trazer números do SofaScore. Grandes chances criadas pelo Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Os 3 jogadores que mais criaram grandes chances até aqui. Matheus Pereira, o William e Wanderson. 9 grandes chances criadas pelo Matheus Pereira, o Wanderson 7. Aí você pega assistências esperadas. É aquele passe que você sabe que tem a chance de ser uma finalização. O Matheus Pereira, Wanderson e o William. Aí você pega passes decisivos para o jogo, que é aquele passe que teve finalização. Matheus Pereira, William e Wanderson. E para terminar, dribles certos por jogo. Wanderson, o primeiro, Kaique e o William. Olha o William em todas também, né, cara? O William em todas, ainda assim, muito criticado. Então, cara, os números estão aí. O Leonardo Jardim, já falei isso aqui uma vez. O Leonardo Jardim, ele não acorda, vou escalar o Wanderson. Não é assim que ele faz. É o dia a dia, é o treino, são os jogos, é o campeonato que o Cruzeiro vem fazendo, é o equilíbrio da equipe que faz com que o Leonardo Jardim escale Christian de um lado e Wanderson do outro. E que, no decorrer das partidas, ou dependendo das ausências ou do adversário, ele vai fazer outras opções. Ô João Vitor Xavier, você conosco aqui na TBB, em nome da 7K, muita gente vivendo uma boa fase no Cruzeiro. O Edu tá falando dos números aí, né? Vou falar do Wanderson com Simões daqui a pouquinho também. Eu queria a sua opinião sobre o Gabigol. Esses números que chamam bastante atenção para um cara que está se destacando estatisticamente falando, mesmo sem ter espaço entre os titulares a maior parte do tempo, João.
Cirilo, o Gabigol é um jogador importante para qualquer time do Brasil, né? Qualquer time que pudesse ter no seu elenco o Gabigol, teria o Gabigol no seu elenco. Um artilheiro do futebol brasileiro nos últimos anos, ídolo do Flamengo, campeão de Libertadores, jogador de jogos e gols decisivos. Por uma questão positiva para o Cruzeiro, começou a faltar espaço para o Gabigol no time. E qual é a questão positiva? É que o Cruzeiro hoje tem o artilheiro do Brasil, que é o Caio Jorge. Nenhum técnico do Brasil tiraria o Caio Jorge para dar a titularidade para o Gabigol nesse momento. Por justiça, porque o Caio Jorge é o artilheiro do futebol brasileiro. Caio Jorge marca gol de tudo quanto é jeito. A bola bate nele, entra, ele bate na bola, ela entra. O cara tá iluminado, o cara tá brilhando. E quando o cara tá assim, você não mexe com ele, você deixa ele jogar. E aí o técnico do Cruzeiro, ele tem uma concepção tática de que não dá para Caio Jorge, Gabigol e Matheus Pereira jogarem juntos. E aí também, meu amigo, eu respeito muito o cara que tá no dia a dia, principalmente quando o cara é bom, como é o caso do técnico do Cruzeiro. Ele tá no dia a dia, ele conhece o elenco que tem, ele tá fazendo um bom trabalho, ele tá entregando o resultado na temporada, então tem que respeitar a posição e a opinião desse cara. Então, o Gabigol só não é titular pelo brilhantismo da temporada do Caio Jorge. Agora, privilegiado é o time que pode ter um Gabigol entrando na minutagem que ele entra, contribuindo. Porque o Gabigol, no que ele tem entrado, ele tem contribuído, ele tem jogado bem, ele tem feito gols, ele tem participado de gols. Privilégio do Cruzeiro. Bom sinal pro Cruzeiro, porque time bom ganha jogo. Time para ganhar campeonato, para ganhar título, para ganhar coisa grande, tem que ter elenco. E aí para ganhar, você tem que ter o Caio Jorge muito bem e tem que ter o Gabigol muito bem. Porque no dia que o Caio Jorge não funcionar, tem o Gabigol para resolver. No dia que o Gabigol puder jogar, ele entra e resolve. No dia que ele não for tão bem, tem o Caio Jorge. Por aí vai. Time ganha jogo, o que ganha título é elenco. E o Cruzeiro, quando tem um Gabigol com pouca minutagem, mas muito resultado, o Cruzeiro mostra que tem elenco e o Cruzeiro só tem a ganhar com isso, viu, João? Pois é, João. Ô Simões, essa história dos números, né? O torcedor, ele vai enxergando da maneira, cada um da sua maneira, né? Porque você pega os números do Wanderson, que o Edu citou, normalmente a turma pega lá jogos, gol e assistência. Só. É o número que é analisado pra falar se o cara é bom. São números... São os principais números do jogo. É o do Gabigol, por exemplo. Você pega o número do Gabigol. Aí você pega o número do Wanderson, que o Edu trouxe há pouco, e se aprofunda um pouquinho essa discussão. O Wanderson jogar na quarta-feira é um possível grande reforço pro Cruzeiro. Ele esteve ausente nos jogos recentes. A ausência dele é um dos motivos dessa oscilação do Cruzeiro, Simões? Cirilo, talvez até seja, mas eu acho que tem outro aspecto também, né? Assim, o Christian vivendo um momento complicado aí, pode ser a questão física ou até uma fase não tão boa, que é o que acontece com o jogador. Mas sabe o que eu acho que bate muito nessa questão da análise da individualidade do jogador? É porque o futebol, e principalmente no Brasil, né? O futebol ele ganha força como lazer e como espetáculo, né? Então, nós ainda somos muito impactados por Garrincha, por Pelé, por Didi, por Gerson. E nós somos impactados por isso, né? Essa é a história, a tradição do futebol brasileiro. Só que o futebol, ele mudou completamente. É impossível a gente comparar épocas no futebol. E no futebol, o que vale hoje é o ganhar. O que vale hoje é o ser campeão. E não era assim lá atrás. Eu vivi ali os anos 70 do futebol, os anos 80. Claro, se fazia muita festa quando ganhava, mas não era só isso. E hoje é só isso. O torcedor brasileiro, ele só quer ser campeão. Tá? Então, eu acho que fica muito... a plástica do jogo, ela ganha um espaço muito grande na análise, justamente por isso. Porque é o que faz ganhar jogo. O Wanderson, né? O Edu trouxe os números do Wanderson aí, só que o Wanderson, plasticamente, ele não aparece. O Christian, plasticamente, ele não aparece. Tá? E aí fica aquela imagem de que é um jogador menor ou menos importante. Sendo que, na verdade, esse Cruzeiro do Jardim provou que a engrenagem depende de todo mundo. Então eu acho que vem muito da referência que a gente tem no futebol brasileiro. O chamado futebol moleque, sabe? É um futebol diferente.
E só que o futebol, ele deixou de ser só entretenimento, tá? E a partir do momento que ele deixa, a cobrança é completamente diferente. Então eu acho que a gente está vivendo um processo de transição e com certeza esses números do Wanderson, por exemplo, que o Edu trouxe, eles devem ter surpreendido muita gente. Mas esses números, ele não surpreende ao Jardim. Claro que não, nem quem... a comissão técnica dele, nem quem decide. E quem né? acompanha futebol com um olhar que não é o do Sim, torcedor. Exato. Mas o torcedor não tá errado, cara. Quando o torcedor pede... Não, porque esse Wanderson, ele não tá errado, não. Mas plasticamente dá pra comparar, por exemplo, o Wanderson e o Matheus Pereira? Não dá. E pro torcedor é isso, né? Porque é um lazer, né? E outra, é um o Wanderson espetáculo. não tem participação em gol. Isso. Ele não faz gol, ele não dá assistência, e o torcedor ele tá vendo é aquilo. Então o torcedor, você não tá errado, não. Nós é que somos chato mesmo, que às vezes a gente percebe uma coisinha ou outra que o treinador percebe e que o torcedor acaba que não percebe. Então eu acho que não existe o certo e o errado. Mas, aliás, o certo existe. E tem nome e sobrenome. Leonardo Jardim. E pronto. Mas só que é isso. Acabou, cara. O futebol brasileiro, talvez a maior marca do futebol brasileiro e aquela geração bicampeão do mundo, 58, 62, depois de... Cara, os caras iam pro Maracanã ver o Garrincha driblar o lateral. E às vezes ele driblava pra trás. E o povo levantava e batia palma. Por que isso? Porque a plástica do futebol, ela influencia muito a análise de nós brasileiros. É igual a seleção de 94, que eu assisti sem entender nada de futebol. Hoje eu assisto os jogos. Pô, cara, aquele time era bom pra caramba. Pragmático, não sei o quê, uma pinóia. Aquele time era bom pra caramba. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.